Olá, minhas irmãs, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, eu sou a Daniele Furtado e eu quero agradecer por vocês estarem aqui ouvindo esse vídeo, né? E que através dessa mensagem que eu vou deixar aqui para vocês, vocês possam ser edificadas, que de alguma maneira o Espírito Santo, nosso Senhor, ele possa tocar no coração de vocês, amém? Que possa ser algo para edificar vocês. Eu vou ler com vocês o Evangelho de Lucas, Lucas 10. E a partir do versículo 38, é uma passagem muito conhecida na palavra do Senhor, que fala da passagem do Senhor Jesus na casa de Marta, né? Que fala da história das duas irmãs, Marta e Maria. Eu vou deixar aqui algumas impressões a respeito dessa passagem para vocês. Amém? Vamos ler então? Lucas 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém, minhas irmãs? Olha só que interessante, essa passagem nos mostra duas mulheres, né? Duas irmãs. E uma estava preocupada com os afazeres da casa e outra estava na presença do Senhor. Mas a pergunta para nós hoje é: como discernir os tempos? Será que nós estamos sabendo discernir o tempo de ser Marta e o tempo de ser Maria? Porque imagino Marta, a alegria e a felicidade de Marta de ter Jesus e os discípulos visitando, entrando na sua casa, a ter uma refeição, quem sabe dormir naquele local. Imagina a importância, porque naquela época Jesus era o top das paradas, não é mesmo? Jesus ele estava no auge, no seu ministério, era alguém conhecido naquela época. Então, eu imagino a importância, né, a honra que Marta teve de receber o Messias, né, de receber Jesus na casa dela e seus discípulos, os seus apóstolos, não é mesmo? Mas aí nós vemos Marta ali atarefada com as coisas da casa, de repente preocupada com uma refeição, preocupada em servir Jesus, em servir aqueles homens que estavam ali. E aí Marta começa a trabalhar, ficar preocupada, ficar inquieta, e Marta começa a olhar para sua irmã Maria, que estava lá, sentada nos pés de Jesus. E aí Marta questiona o Senhor. E aí eu me pergunto quantas vezes nós questionamos ao Senhor, quantas vezes nós apontamos os nossos irmãos para o Senhor, como se nós, somente nós estivéssemos trabalhando, fazendo algo, e os nossos irmãos que decidem e escolhem estar na presença estão ali, aproveitando o tempo com o Senhor. E é isso que eu gostaria de falar para vocês, minhas irmãs, que nós possamos saber, que nós sejamos maduras para entender o nosso tempo de servir, nosso tempo de trabalhar e o tempo de estar na presença de Jesus. E muito mais do que estar na presença de Jesus, que a gente seja mulheres, né, que a gente venha carregar a presença de Jesus, que a gente carregue dentro de nós o brilho do Espírito Santo, a presença do Senhor, porque afinal nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, amém? Então, minhas irmãs, algo assim, ó, muito importante. Eu creio assim que Jesus, quando ele entra na nossa casa, assim como ele entrou na casa de Marta, porque tudo que nosso Senhor fazia não era irrelevante ou por acaso ou sem pensar. Não, Jesus, quando ele entra na casa de alguém, na vida de alguém, quando o Pai permite que o Filho se revele, é algo muito precioso, muito maravilhoso. E quando Jesus ele vem ter conosco, quando ele se apresenta, quando ele entra na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, eu creio e eu entendo que Jesus ele não quer o seu serviço. Jesus não quer aquilo que você pode fazer por ele ou para ele. Jesus primeiro ele quer te curar, ele quer te cuidar, ele quer que você esteja na presença dele, que você busque a ele, que haja um relacionamento, uma troca de informações, de amizade, que seja selada uma aliança
uma aliança entre nós e o nosso Senhor Jesus. Porque Jesus ele vai querer te cuidar, Jesus ele vai querer curar tuas feridas, Jesus ele vai querer te ser o teu sustento, ele vai querer ouvir você, ele vai querer enxugar as tuas lágrimas. Jesus ele vai querer ser a sua fonte de água viva. Então Jesus ele vai querer primeiro cuidar de você. Ele vai querer amar você. Ele vai querer ser amado por você, ele vai querer ser uma prioridade. E depois sim, depois quando ele tiver feito todas essas coisas e muito mais, na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, quando você estiver cheio da presença do Senhor Jesus, cheio da presença do Espírito Santo, aí sim, no tempo de maturidade, no tempo certo, o Senhor Jesus sim, aí ele vai te entregar aquilo que ele quer que você faça. O ministério, o serviço, Jesus ele vai começar a apontar para você aquilo que ele quer que você faça. Então, minha irmã, eu creio que uma das maiores coisas que o Senhor nos ensina nessa passagem é que a gente seja madura o suficiente para entender o tempo de ser Marta e o tempo de ser Maria. Todos nós devemos servir em algum momento, todos nós devemos cuidar com zelo, com cuidado de tudo aquilo que chega até as nossas mãos. Nós temos os nossos lares, os nossos filhos, nossos relacionamentos, nosso trabalho no mundo secular, nosso ministério, para cuidar, mas nós nunca podemos deixar de ter o tempo com o Senhor, de estar na presença do Senhor, de ter nosso particular com o Senhor. Porque quando Jesus bater a nossa porta, quando ele entrar na nossa casa, ele vai primeiro querer ter tempo com você, ouvir você, ele vai querer curar você, cuidar de você. E aí depois ele vai entregar aquilo que ele quer que você faça. Amém? Então, minhas irmãs, que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa parar e refletir. Será que nós estamos no tempo de ser Marta? Ou será que nós estamos no tempo de ser Maria? Será que nós estamos precisando buscar mais da presença do Senhor? Porque eu entendo que quando também nós começamos a olhar para os nossos irmãos com olhares de apontamento, querendo apontar o nosso irmão para o Senhor Jesus, está faltando a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós olhamos com um olhar de crítica, de acusação para os nossos irmãos, está faltando a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há tempo, não há olhos de maldade para apontar aqueles que estão à nossa volta. Nós vamos entender se nós estamos cansados e fazendo tudo na força do nosso braço. É porque nós estamos fazendo sozinhos, Jesus já não está ali. Nós não estamos deixando Jesus trabalhar, o nosso Senhor agir na nossa vida. Quando nós andamos ansiosas demais, preocupadas demais, nós estamos emitindo para o mundo espiritual uma mensagem de que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor não é capaz de agir naquela situação. Então, que a gente possa refletir que se de alguma maneira nós estamos fadigadas, preocupadas, ansiosas, que a gente corra para a presença de Jesus, que a gente corra para a presença e busque constantemente, fervorosamente a presença do Espírito Santo, para que a gente venha a ser cheia do Espírito Santo, para que a gente possa sempre olhar com amor para os nossos irmãos e para a gente mesma, porque quanto mais amor nós tivermos dentro de nós, mas nós vamos cuidar de nós mesmas com amor, com autocuidado, da nossa autoimagem, daquilo que é de mais precioso em nós, que é o nosso coração. Amém? Um abraço, minhas irmãs, e eu espero que, de alguma maneira, essas palavras simples possam edificar você no momento que você estiver ouvindo essa mensagem, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, de alguma maneira, possa falar com vocês. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.